Salve, salve, filhotinho! Professor Bruno na área para mais uma mega revisão. Meu Deus, vai ser muito forte. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like para que o nosso canal possa crescer ainda mais. Vamos lá, filhotinho, olha lá. Importante você ter a definição desse conceito de geopolítica, tá certo, filhote? E esse conceito de geopolítica, ele vai estar associado à questão da relação, tá? A questão da relação de poder, tá, filhotinho? A relação de poder entre os estados, tá, filhotinho? Então é importante você estar lembrando que quando a gente se refere aqui a essa ideia de estado, a gente está se referindo à ideia de país, tá? Então a relação de poder entre os países, tá? Como mostra aqui na imagem, tá? Como se fosse uma mesa, um tabuleiro de xadrez, aonde eu vou mexendo as minhas peças, tá certo, filhote? E aí é importante você entender que para a geopolítica, tá, essa relação de poder entra dentro da teoria do chamado espaço vital, tá? Aonde o controle do território, ou seja, ter novos territórios, conquistar novos territórios, ele é estratégico, ele é vital para garantir uma relação de poder, para ter hegemonia, o controle do espaço, tá certo, filhote? Então, quando a gente trabalhar essa ideia de geopolítica, é justamente entender a relação de poder entre os países. Por isso é necessário conquistar novos territórios, tá certo, filhote? Por isso que eu vou ter então áreas de conflitos, áreas de tensões, tá? Justamente porque eu quero conquistar um outro território. A conquista de outro território me garante matéria-prima, me garante mercado consumidor, tá certo, filhote? Então é importante você entender que o desdobramento da geopolítica ela vai se dar justamente na conquista de novos territórios. Por isso que as guerras não param. Por isso você vai ver países ou nações tentando conquistar sua independência, ou países invadindo outros países, justamente para ter esse controle, tá certo, filhotinho? Então esse é um ponto importante, tá? E aí, dentro dessa questão geopolítica, nós temos aqui duas situações, tá certo, filhotinho? Então, nós temos aqui um exemplo clássico, que é o exemplo da Catalunha, tá certo, filhotinho? Então aqui nós temos na Espanha, então é importante você estar ligado. Na Espanha eu tenho um território, tá? Esse território, tá? Ele é habitado pelo povo catalão, tá? Então eu tenho aqui a chamada Catalunha, tá certo, filhote? Então veja, a Catalunha, ela vem lutando pela sua independência em relação à Espanha. Então a Catalunha ela luta pela sua independência. Tá certo, filhote? Pela sua independência. Entretanto, o governo espanhol não abre mão, tá, dessa região. Logo, você observa que esse conflito, tá, ele é um conflito, tá, ele é um conflito de natureza. Qual é a natureza desse conflito? De natureza, tá, territorial. Tá? Então veja como o território ele é estratégico, tá certo? E aí entra a geopolítica. Por que que esse território da Catalunha ele é estratégico? Porque essa região da Catalunha, então essa região
ela é uma região ou um polo, tá? Ela é um polo industrial, tá certo, filhote? Logo, se é um polo industrial, essa região da Catalunha, ela é uma região geopoliticamente estratégica, tá? Então, ela é uma região, tá? Ela é uma região estratégica para a Espanha, tá? Porque vai mexer na economia espanhola. Logo, se é uma região geopoliticamente estratégica, tá? A Espanha não concede a independência da Catalunha, embora já tivéssemos alguns plebiscitos, votações, tá? A favor da separação da Catalunha, o governo espanhol não abre mão porque se trata de uma região estratégica econômica por concentrar atividade industrial, tá certo? Outra questão importante aqui que você pode observar é justamente aqui essa região da Palestina, tá? Então, na região da Palestina, tá? Então, na região da Palestina, eu vou ter dois pontos importantes, tá? Então, nessa região da Palestina, eu vou ter dois povos etnicamente rivais, tá? Eu vou ter o povo judeu, tá? O povo judeu versus o povo árabe palestino, tá? Então, o povo árabe palestino, eles lutam, tá, pelo território da Palestina. Logo, essa região passa a ter um conflito, tá? Um conflito, olha que lindo, gatão, um conflito de natureza étnico territorial, tá? Porque essa região foi dividida pela ONU e o povo judeu ficou com essa região, tá? E o povo árabe palestino ficaram com a faixa de Gaza e a Cisjordânia e as colinas de Golã. Portanto, uma divisão desigual do território, provocando um conflito entre dois povos rivais. Portanto, um conflito de natureza étnico-territorial. Então, veja como o território ele é importante. Veja como o território ele é importantíssimo, tá, filhotinho? Portanto, geopolítico, tá? Portanto, estratégico, tá? Outro ponto importante dentro da geopolítica mundial é justamente porque você vai ter aquelas áreas mais estratégicas ou mais importantes geopoliticamente, tá bom? E uma dessas regiões é justamente a região que nós chamamos de Oriente Médio, tá? O chamado Oriente Médio, tá? E essa região do Oriente Médio, ela é importantíssima. Por quê, filhote? Porque nessa região do Oriente Médio eu vou ter uma área que você não pode esquecer, tá? Essa região nós chamamos de Golfo, não perde, tá, gatão? Golfo Pérsico, tá? Toda vez que ele falar região do Golfo Pérsico, é porque é uma área produtora de petróleo, tá? Então, todos os países que margeiam o Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, o Catar, aqui o Irã, aqui Emirados Árabes Unidos, Omã, são países produtores de petróleo. Então, o petróleo vai sair do Golfo Pérsico, aqui essa região do Iraque, do Kuwait, tá, filhotinho? Muito importante. Falou Oriente Médio, Golfo Pérsico, petróleo. Então, essa é uma região geopoliticamente estratégica, porque o mundo todo depende da principal fonte de energia, que é o
petróleo, tá certo, filhotinho? Então essa região é geopoliticamente estratégica, tá certo? E dentro dessa região estratégica existe essa circulação do petróleo, tá? Veja que o petróleo vai sair do Golfo Pérsico, passa pelo Golfo de Omã, tá? Golfo de Omã, vem, desce e entra onde? Entra bem aqui, ó, no Mar Vermelho, tá? No Mar Vermelho, vem, passa aqui, ó, do lado do Monte Sinai e chega entre o Egito e o Monte Sinai. Abre-se uma passagem, abre-se um canal artificialmente. Esse canal artificial você conhece e nós sabemos que esse canal artificial é chamado de canal, não pode perder isso aí, tá, filhote? Canal de Suez, tá? Esse canal é importantíssimo para os chamados navios petroleiros que saem do Mar Vermelho e entram, veja, no Mar Mediterrâneo, encurtando o caminho do Mar Mediterrâneo, chegam no Oceano Atlântico, chega na Europa, chega nos Estados Unidos, portanto, uma região altamente estratégica, tá, filhote? Você não pode perder essa questão, altamente estratégica, o canal de Suez. Então veja, fica atento, tá? Questão de Sandy, veja lá, eu vou ter o Oriente Médio, tá? Do Oriente Médio entra no Golfo Pérsico, do Golfo Pérsico eu entro no Mar Vermelho, canal de Suez. Veja que a sequência é importante. É importante também você visualizar esses países que formam essa região do Oriente Médio, principalmente que estão ali em torno do Golfo Pérsico, Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Oman, tá? Esse é um ponto importantíssimo que você não pode perder, tá? Vamos lá. Outro ponto importante na geopolítica mundial, tá? É a questão da Crimeia, tá? Presta bem atenção aqui na Crimeia, tá, filhotinho? Na Crimeia. Nessa região da Crimeia, você vai observar, tá? Então é importante você se localizar. Eu tenho aqui a Ucrânia, tá? Fazendo parte da antiga União Soviética. Vizinha da Ucrânia, eu tenho a Rússia, tá certo, filhote? E aqui eu vou ter uma península. Fica atento nisso aqui, tá, gatão? Então eu vou ter uma península. Essa península é chamada de Crimeia, tá? Então veja, tá? O que é importante você lembrar, tá? Primeiro que é importante você lembrar que a Ucrânia já fez parte da antiga União Soviética em 1922, tá? E durante esse período, a própria União Soviética fez um processo chamado de russificação, tá? Aonde o governo estimulou os russos a ocuparem principalmente o leste da Ucrânia, tá? O leste da Ucrânia, ali Donetsk, tá certo, filhotinho? Importante, Luhansk, tá? E também ocupando a Crimeia, tá? Essa península. Importante você perceber que essa península, ela te dá acesso à região do Mar Negro. Olha aqui, o Mar Negro, tá? Importante o Mar Negro, tá? E aí, quero que você esteja atento, tá? Então, se você observar, esse Mar Negro vai ter uma pequena passagem para o Mar Mediterrâneo, importante, Mar Mediterrâneo, tá? E depois chegando lá na Europa, tá? Aí, a parte da Europa, ali que nós chamamos de Europa do Sul, tá certo, filhote? Então, observe o seguinte, tá? Essa região da Crimeia, tá? Ela foi importante para o contexto da Guerra Fria. Por que, Bruninho? Porque a União Soviética acabou implantando uma base militar aqui na Crimeia chamada de Sevastopol, tá? Então vou ter aí uma base militar da antiga União Soviética, tá certo, filhote? E que permanece sob o controle da Rússia, tá? Então, o que acontece, filhote?
Após o fim da União Soviética, a Ucrânia, principalmente a parte ali voltada da sua capital, ou seja, a Ucrânia Ocidental, começou a manter mais relações com a Europa do que com a Rússia. Inclusive, projetou-se a se inserir dentro do bloco econômico europeu da União Europeia e depois tentando se associar à OTAN, Aliança Militar Capitalista, tá certo? Diante disso, o governo russo, o que ele faz? Tá? Em 2013, tá? O governo de Kiev tenta fazer parte da União Europeia. Diante desse cenário, o que vai acontecer, Bruninho, diante desse cenário? Diante desse cenário, a Rússia ela vai e anexa, tá? Anexa Crimeia ao território russo, tá? Então, nós temos aí um ponto importantíssimo, tá? Um ponto importantíssimo, tá? E aí, logicamente, que essa anexação da Crimeia ao governo russo gerou um impasse com a Ucrânia, tá certo? Não só com a Ucrânia, mas também com os Estados Unidos e com a União Europeia, que não reconheceram essa anexação, tá certo? E criou, logicamente, um mal-estar, provocando sanções. Tá? Essas sanções são sanções econômicas, tá, filhão? São sanções, tá? Onde eu vou ter imposições à Rússia de não comprar produtos russos, tá? Fazendo um verdadeiro boicote, tá? Mas veja, por que a Rússia fez isso? Porque a Crimeia tem a base militar russa importante dentro dessa geopolítica, tá? Internacional, tá certo, filhote? Então esse é um ponto importante, tá? E aí você vai ter aqui, ó, um plebiscito, tá? Vota pela independência e da anexação da Crimeia à Rússia. É importante você perceber que 90% da população da Crimeia é formada por russos, tá? Daquele processo de russificação. Por isso é importante para a população que mora na Crimeia essa anexação, mas para o governo de Kiev foi uma forçação de barra, uma anexação ilegal, um roubo ilegal, tá certo, filhote? Então esse é um ponto importante, tá? Então para a gente, para nossa provinha, a gente vai ficar ligado na questão da Crimeia, tá certo? Outro ponto que você tem que estar atento também para a tua provinha, filhote, é a questão da globalização, tá? E aí quando você fala na globalização, é importante você lembrar, tá? Que nós tínhamos, na verdade, 3 obstáculos para a globalização, tá? 3 grandes obstáculos. Lembrando que a globalização é justamente o atual estágio do capitalismo. E o que impediu o capitalismo em ser global? Primeiro, a presença da União Soviética, tá? Mas ela acabou, o socialismo ruiu, tá? Um outro fator era a questão mesmo da infraestrutura, tá? Da infraestrutura, tá? Meio de comunicação, transporte, tá? E o terceiro é o papel do Estado, tá? O Estado cada vez mais fraco, um Estado mínimo, com um Estado liberal também deixou de ser um obstáculo, tá certo? E nós temos aqui nessa questão da infraestrutura a chamada revolução tecnocientífica, tá? E a revolução tecnocientífica, ela proporcionou um avanço nos meios de transporte e comunicação. Então, se você observar aqui em 1500 a 1840, a Terra era gigante, tá? Mas se você observar aqui já em 1940, a Terra está pequena. Por que a Terra encolheu? A Terra encolheu porque houve uma revolução dos meios de transporte e comunicação, provocando o que nós chamamos de relativização
relativização, tempo, espaço, tá? Então, observa, filhão, tá? Com o desenvolvimento do avião, tá? As distâncias elas vão diminuindo, dando a impressão que a Terra encolheu de tamanho, mas na verdade ela não encolheu de tamanho. Foi justamente a diminuição do tempo que vai dar essa sensação de diminuição da distância. É o que nós chamamos de relativização tempo-espaço. Com isso, eu consigo produzir mais e consigo exportar mais, consigo levar mais de um local para o outro. As distâncias diminuem, eu ganho tempo, eu ganho em fluidez, ganho em vendas, tá certo? Então hoje o capital está muito mais com maior fluidez, porque você tem hoje a internet, você pode fazer uma venda em tempo real, eu posso acessar em tempo real, eu posso saber as informações em tempo real, eu posso fazer transações comerciais, transações bancárias, tá? Em menor escala de tempo. Então hoje o mundo vai encolher relativamente porque o espaço diminuiu em função do tempo, tá? Isso foi possível pelo avanço de meios de transporte e comunicação, tá certo? Então esse é um ponto que você não pode esquecer. Outro ponto importante, tá, da globalização é justamente porque essa revolução tecnológica ela vai produzir, vai proporcionar o que nós chamamos de reestruturação produtiva. Essa restrição produtiva, na verdade, é o que, Bruninho? É a saída do Fordismo para o toyotismo. Importante você lembrar que na época do Fordismo, tá? Você vai ter uma produção, tá? Uma produção em massa, em grande quantidade, tá? Você vai ter, tá? Um trabalho especializado, onde vai haver uma forte divisão de tarefas, tá? E a mão de obra desqualificada, tá? Importantíssimo também no Fordismo, tá? O controle do tempo, tá, filhão? Esse controle do tempo é importante para quê? Para você produzir mais em menor tempo. Por isso é a produção em massa, tá? E aí, para controlar esse tempo, produzir mais, foi criada aqui, ó, a esteira rolante, tá? Então veja que a esteira foi fundamental para quê? Para que o trabalhador ficasse fixo e não perdesse tempo indo buscar as peças ou tendo que montar o carro em um local diferente. Então o trabalhador ficava fixo, fazendo uma única função, veja, cada um fazia uma função, e aí você tem uma produção em massa e esse trabalho é especializado. Ou seja, para fazer uma única função, não precisava de um trabalhador qualificado, bastava um trabalhador desqualificado. O problema é que produzia-se em massa, em grande quantidade, os produtos eram resistentes, duravam mais e não havia necessidade de se trocar. Logo, o consumo não era em massa, provocando uma superprodução. E aí, com o avanço tecnológico, esse Fordismo dá lugar ao toyotismo. Tá, filhote? Espero que você tenha gostado. Dê o like. Até a próxima aula. Valeu!